Eu sou irmão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou mais vezes por aqui, traz uma mensagem. Amém. Deus tem me tocado para trazer uma mensagem, principalmente na parte 1 Samuel 17, a história de Davi e Golias. É hoje que muitos temos esse problema. Quantos problemas não está que é maior do que Golias, né? Mas Deus me impulsou muito, uma palavra de coragem, de fortalecimento de coragem, para que Deus te dê coragem e ânimo. Porque quem batalha, quem não vence, somos nós, é Deus. Tá bom? O livro dali de 1 Samuel 17, principalmente o versículo 17, é a parte que mais Deus me tocou. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho, toma para teus irmãos um éfa deste grão de tostado e estes 10 pães, e corre e leva-as ao arraial aos teus irmãos. Amém? Você vê que Saul, naquela época, era rei, e estava guerra entre os filisteus e Saul, Israel. Né? Só que é engraçado, se a gente for bem entender a história, você vê que Deus tinha escolhido Davi como rei. E estava aquele lá, você vê que o Golias estava naquela afronta muito grande. Você vê que saiu do meio deles naquele primeiro dia, né? E veio amedrontar aqui o povo de Deus, o exército de Israel, que naquela época era Saul. Saul dessa época tinha sido rejeitado por Deus, né? Davi, ele estava simplesmente lá no campo dele, cuidando das ovelhas. Só que Deus, irmão, trabalha de uma forma que nós não entendemos. Só Ele entende. Você vê que aquele filisteu, durante 40 dias, diz a palavra, que ele se levantou o primeiro dia afrontando, olha, tem algum homem aí de guerra que venha lutar comigo? Na verdade, a história é para Saul lutar contra Golias, porque ele era o mais alto naquela época lá, né, e era o rei. E Golias, você vê que ele sempre amedrontava no povo de Deus, no primeiro dia, né? No primeiro dia foi ali, dizer, cadê? Não tem ninguém? Mas Deus, ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. Você vê que Deus segurou Davi 40 dias certinhos, né, para poder o seu pai chamar Davi e mandar ele até os seus irmãos. Não podia Golias já começar aquela guerra, quando ele se preparava para a guerra no começo, levantou-se Golias e começou a amedrontar. Se tivesse alguém para lutar com ele, se ele vencesse um de Israel, ele dominaria sobre Israel. E se Israel, alguém matasse ele, Israel, né, iam dominar eles. Você vê como o cara tem quase 2,80 metros e pouco, quase 1 metro, 2,90 metros, pela medida. Né? Homem alto, o povo de Israel com 1,70 m, 74 mais ou menos. Olha a diferença. Né? Se o inimigo ele vem em casamento. Né? E a pessoa, quando está em falha, em pecado, ele teme mesmo. Você vê que Saul que ele temeu. Porque Deus já tinha rejeitado ele, estava em falha, era desobediente a Deus. Não obedecia nada a Deus. Você vê que tudo que Deus mandava fazer, ele fazia o contrário, o que ele queria, e por medo apoiava os seus, ali, induzia ele, e ele caía. Né? E foi por isso que Deus rejeitou. A pessoa, quando está em falha com Deus, ele teme. Ele realmente fica meio temeroso, mas hoje tem uma palavra que Deus quer que você olhe para o Senhor, se prostra diante dele, como sempre digo, que ele restitui a graça dele sobre a sua vida e dá força e fé, e o Espírito Santo se apodera de você. Amém? Mas o mais importante é que você vê, foi um dia, 2 dias, Deus esperou certinho, daquele 40 dias, foi esse 39 dos 40 dias de afronta. Olha bem como Deus trabalha. Chama Jessé a Davi e chama ele, só vem até aqui. Vem aqui para vá até seus irmãos, pegou aqueles alimentos, leva até teus irmãos, para que seus irmãos, né, vejam lá como que estão e traga a notícia dele. Levou o alimento também, mandou queijo para os capitães. Aí o Davi chega lá, olha bem, vê como Deus trabalha certinho. Deus foi indo certinho naquele dia. Você vê, esperou um momento e a hora Davi foi andando, chegou lá, na hora que chega lá, saiu o filisteu para poder falar, afrontar o povo de Israel. Pediu se tinha alguém para lutar com ele. E isso foi 40 dias. Eu me lembro que Moisés ficou 40 dias e 40 noites falando com o Senhor. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Há sacrifício. Deus quer sacrifício de alguém, sabe? Que você sacrificasse.
para tu receber a sua bênção, a tua vitória. Né? Deus quer que você sacrifique Deus por você, é jejum, oração. Né? Não fique só sentado, prostrado, não. Tem que ter luta e tem que ter batalha para vencer esse inimigo. Deus vai te dar esta força. Amém? Você vê que o Golias estava amedrontando. O povo não tinha ninguém, nenhum exército de milhares de um lado e milhares do outro, e o vale no meio, eles tudo no monte, cada um no monte. E o inimigo, ele fez isso causar medo nas pessoas, sabe? Medo por causa do tempo que está acontecendo, medo de palavra de alguém. Mas Deus é aquele que dá coragem para você vencer esses problemas. Viu? Ele pode ser grande para você, mas para Deus não é. Foi Deus quem fez o céu e a terra, Deus fez o ser humano, Ele fez o grande, o pobre, o gigante, o rico. Tudo vem conforme a vontade dEle, mas bem-aventurado aquele que espera no Senhor. Deus quer que você se levante nesta palavra e lute. Deus vai te dar força, vai dar vitória, dá uma espada nas tuas mãos para tu batalhar. E a espada do jejum, da oração, da coragem. E Deus me passa que tem pessoas que tinham, nossa, era valente espiritual, corajoso espiritual, né? E hoje está devagar, está amedrontado, está com medo. Não sei o que aconteceu, sabe? Mas Deus sabe o que aconteceu na tua vida para que você ficou frio espiritualmente, desanimado. Se alguém veio arrumar calúnia contra você, veio te perseguir, você viu esses problemas maior do que Deus, do que você, mas hoje Deus é maior do que estes seus problemas. Amém? Receba esta palavra. Deus vai te encorajar, Deus vai te fortalecer, de vez de Deus dando armadura, capacete de revestimento na vida de pessoas, de mulheres, de homens de Deus, para que tu não tema o inimigo e tu receba a armadura do Senhor para vencer estas afrontas do inferno. Amém? Você vê que Golias é meio engraçado. Como é que pode? Às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, mas Deus é o tempo dele. Deus deixou 40 dias o gigante amedrontando e ninguém teve coragem. Ninguém tinha o Espírito Santo como Davi tinha, que Deus tinha colocado sobre Davi para poder enfrentar. É o Espírito Santo na sua vida que faz com que tu pule e vença esse gigante. É Deus e a presença dele. Sem a presença dele você não consegue ir a lugar nenhum. Moisés disse, se o Senhor não for conosco, sua presença não for com a gente, nós não vai. Eu não vou de jeito nenhum. É a presença de Deus. A pessoa sem a presença de Deus é complicado. Amém? É complicado, mas com a presença de Deus tu vai vencer estes problemas. Em nome de Jesus Cristo. Sabe? Essas afrontas. Deus deixa que o gigante cresça, que o inimigo ele venha, sabe, achar que está vencendo você. E Golias achou que estava vencendo Israel. Ele está nas nossas mãos. Eu tenho certeza que já estava fazendo até plano de como ia matar aquele povo de Israel, como ia tomar aquele povo de Israel. Mas Deus tem a surpresa no final das histórias. Se alguém te amedronta, se as palavras te amedrontam, seja rico, seja ele, seja juiz, seja ele quem for na face da terra, Deus tem como ele fazer ele se prostrar. Deus quem dá o fôlego, Deus é quem tira. Entendeu? Quantos poderosos Deus não fez descer a sepultura? E muitos deles, você pergunta, só tem a memória, muitos até foi esquecido. É assim que Deus faz, não se amedronte, seja coragem, Deus vai te dar coragem e valentia como deu para Davi. Aí Davi, olha bem como é as coisas de Deus, chega naquele tempo certinho, certo. Chega lá, tá lá, quando corre para lá, seus irmãos, aí vê aquele Golias afrontando. Olha, meu Deus, Deus sabe o tempo certo, marcou certinho. Não podia ele ter vindo de manhã, não podia ele ter vindo outra hora. Golias, né? Davi vinha outro dia, não. Deus traçou aquilo tudo certinho. E sobre a sua vida está tudo escrito diante de Deus, está tudo na direção de Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida, da sua direção, do chamado que tem com você, de pessoas que você vai ouvir esse vídeo, você não aceitou Jesus, mas Deus tem um encontro com você. Deus tem um chamado com você. Você precisa entender que às vezes nós passamos aflições, necessidade, tememos ao tempos, a épocas, né? Porque nós tememos, mas tudo vem neste momento de que Deus passa na tua vida, porque Deus chamou você. Deus tem um encontro com você para poder mudar a sua história. Não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Tema a Deus. Tema a Deus. Busca o Senhor que Ele vai te fortalecer. Você vê que Davi, ao chegar ali, lá está lá ele levanta. Lógico, quem que vai lutar? O homem
quase o dobro da metade da pessoa forte. E Davi não tinha para homem, ele não era um homem de guerra, mas era um homem espiritual, cheio da guerra do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, de entendimento, da graça e do poder, da fé, da confiança. A pessoa, quando tem Deus, está confiando, irmão, não existe problema. E você pode ficar desanimado, mas a fé é diferente. E aquela confiança que ele está em Deus, ele atravessava montanhas, porque ele estava com o Espírito de Deus, estava sobre ele. Isso é maravilhoso. Amém? Então receba essa fortaleza de Deus na tua vida. Não deixa que esse gigante venha amedrontar você, não. Não deixa que esse problema seja uma enfermidade no seu corpo, que não tem cura, não tem jeito, mas para Deus tem jeito. É só você acreditar e buscar o Senhor. Ou se é problema financeiro, é que você não consegue os seus objetivos, não consegue alcançar aquilo que você quer. Entrega nas mãos do Senhor, que Ele faz com que você chegue aonde Deus queira, que Deus dá o melhor para você. Às vezes nós vamos por um caminho, Deus quer que você vá por outro, é por este aqui. Siga os passos do Senhor, não tome decisão precipitada nenhuma. Espera sempre Deus agir na tua vida e mandar você ir. Amém? Deus vai mudar a história de pessoas, sabe? Deus vai mudar o cativeiro. O cativeiro, sabe o cativeiro? Pessoas que estão amarradas, aprisionadas na vida financeira, né? Espiritual, sentimental mesmo, nem se fala, como eu sempre digo. Luta, sabe? O inimigo luta com muitas pessoas. Nós estamos vivendo uma época em que legiões do inferno estão sobre a terra, amedrontando o povo, causando morte, destruição. Você vê tudo isso é o final dos fins. Se prepare. Presta batalha, como Davi estava ali. Davi já estava preparado. Deus mandou ele ali porque ele já estava preparado. Aí Golias teve uma surpresa. No meio do exército, ele olha, Davi diz: eu vou lutar contra ele, viu? E pergunta: quem é esse circunciso que afronta o exército de Deus vivo? Quem é esta pessoa que não acredita em você? Você vê que os irmãos de Davi até questionou: o que você vai fazer aqui? Né? Eu sei sua presunção, eu sei que, né? Ele falou: o que é que eu tenho? Saiu e contaram a história de que se Davi, quem derrotasse aquele gigante, o que ia fazer, abençoar, e ser livre, a casa dele ia ser livre de impostos, ia casar com a filha do rei. Isso é maravilhoso. E Deus encontrou um encontro certinho para a sua vida. Amém? Como eu estava dizendo antes. Deus tem encontro. Deus não chega tarde, Ele chega no momento certo. Mais que diga Ele por tarde, mas Ele chega certo, na hora certa. Amém? Deus vai tirar o medo de pessoas. Sabe? Esse problema não é maior do que o nosso Deus. Esse problema que você tem não é maior de jeito nenhum do que o Senhor. Tá bem? Esse gigante, Deus vai derrotar ele. Este que acha que é melhor do que você, Deus vai mostrar que não é, porque é Deus quem faz as coisas. Amém? Deus é maravilhoso. Você vê que Golias, olha lá, quando Davi está lá afrontando, chamando, Davi diz: olha, eu vou lutar com este Golias. Vão até Saul tenta colocar armadura, porque a armadura que ele tinha não é a armadura do homem, é a armadura de Deus espiritual. Sabe? Porque pode se revestir, pode vestir bonito, tudo, mas se você não estiver com o Espírito Santo, a proteção por dentro de você, não adianta nada. Boniteza, seja de qualquer forma, de qualquer maneira, de roupa, veste, mas se não estiver espiritualmente fortalecido em Deus, e Deus não estiver com a pessoa, não adianta nada. A pessoa andar como um saco vazio. É bom você andar, mesmo que seja humilde, mesmo que ninguém deve dar valor para você, como Davi não era um jovem de valor, ninguém dava valor para Davi, os irmãos dele nem acreditavam em Davi, nem tampouco os pais dele. Mas Deus confiou a Davi o reinado, e ali começava o reinado de Davi, vai começar o reinado de pessoas que vai ouvir esta mensagem. Deus vai mudar esse cativeiro, Deus vai dar valentia, você vai vencer. Amém? Deus vai mudar a sua história. Amém? Quem condena você é que vai ser condenado. Quem aponta a você é que vai ser apontado. Amém? Quem acha que para você não tem mais jeito, que acabou, é para ele que vai acabar. Mas Deus diz: levanta-te, tem bom ânimo, eu estou contigo, não baixe a cabeça, levanta ela, olha para os céus, que Ele é o socorro da sua vida. Amém? Eu sei que tem pessoas que oram, que se deitam, às vezes pessoas assim sentadas ali na beira da cama, com a mão nos cabelos. O que é que eu vou fazer? Se aproxima do Senhor que tu vai ver a diferença.
Amém? Tem servos de Deus. Você está caído. Deus diz, ó, levanta-te. Chegou o tempo. Chegou o tempo da batalha, chegou o tempo de lutar. Deus está te fortalecendo de novo. E todo mundo sabe a história aqui. Você vê que Deus traçou maravilhosamente essa história de Davi. Tudo no momento certo. Aí Davi vai lá, olha, pega Golias olha para Davi, meu Deus, não tem um homem aqui de guerra para lutar comigo? Davi, não, por quê? Estava com medo de lutar comigo? Teve a coragem do homem de Deus é diferente. A coragem daqueles que servem a Deus é diferente. Deus levanta na hora certa, fortalece na hora certa. E todos sabem que aquele Golias foi atingido por uma pedra. E ele caiu, Deus deu Golias na mão de Davi. E todos aqueles que olhavam para Davi e não davam nada, viram a diferença de quem tem Deus. Ele falou para Saul antes, eu vou lutar conciso com o meu Senhor. Meu Deus vai na minha frente, como ele me livrou do leão e dos ursos, ele vai me livrar esse circunciso, esse Golias. Amém? Receba a graça e a paz do Senhor. Que Deus fortaleça você. Amém? Neste dia, nesta hora. Que Deus olhe para você e fortaleça a tua fé. Deus cresça na sua vida, como cresceu na vida de Davi. Davi foi fiel a Deus. Amém? Caiu em alguns momentos, mas Deus era com Davi porque ele era humilde, ele se arrependia. Seja humilde nesta hora, levante a cabeça, fala com o Senhor. Amém? E o inimigo não vai ver a sua queda. O amigo não vai ver, em nome de Jesus, ver a sua queda não. Porque tem gente já esperando o dia, né, de contar sua derrota, como os filisteus. Ele estava contando os dias, mas não vai, ele vai morrer esperando, porque Deus hoje manda, levanta-te, você é o meu soldado, você é a minha soldada. E Deus vai te restituir tudo que o inimigo tirou de você. Tudo. Tudo que o diabo tocou na sua vida. Arrancou de você, seja financeiro, espiritual, sentimental, amizades. Deus vai restituir. E tu será, em nome de Jesus, grato ao Senhor, como Davi foi. E a história da tua vida, Deus que vai terminar ela de uma forma gloriosa. A história vai ser diferente. Amém? E tu vai glorificar o nome do Senhor. Vejo pessoas que Deus, mulheres, Deus dando família, filhos. Pessoas que não podem ter, você tem vontade, desejo, Deus vai te dar filhos. Amém? Deus vai dar posse de bênção a pessoas. Mas para tu vencer o inimigo, precisa estar na linhagem de Deus. Saul não conseguiu destruir Golias porque ele já estava rejeitado por Deus por causa dos erros dele e por causa da soberba dele. Ele não se humilhava, não aceitava a verdade. Está entendendo? Por isso que ele temeu de ir até Golias. Está entendendo? Porque em tudo quantas lutas ele for, vencia. Mas por ele ser rebelde com Deus, é isso que causa a rebeldia. O pecado. Faz uma divisão entre Deus e o homem, e o Espírito Santo se afasta. A pessoa fica amedrontada. Porque quem sabe que está em falha, sabe se for orar por pessoas endemoniadas, o inimigo conhece a minha vida, conhece a vida de qualquer um que serve a Deus. Né? O diabo sabia que era Davi, conhecia que era Davi. Davi sabia como estava diante de Deus, por isso que ele foi sem medo. Porque aquele que não tem erro na vida dele, não somos perfeitos, mas tem uns que, você sabe, tenta passar o pano nas coisas, não, eu estou bem, mas não está. E acha que pode enfrentar inimigos, não pode. O inimigo ri dessas pessoas. Mas Davi era diferente. Davi, quando ele olhava, via Deus puro na vida dele, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. Receba o Espírito de Deus na tua vida. Amém? Receba o Espírito de Deus na tua vida. Deus vai mudar a história, vestes nova espiritual, casa nova, vejo mudança, a pessoa saindo de lugar para outro. Deus tirando você de onde você mora e moendo para outros lugares, para te dar paz. Tem pessoas que tu não tem paz ao seu redor. Sabe? Você não tem paz, sabe o que é paz? Você não tem paz. E Deus disse que vai te dar paz, vai tirar, colocar em lugares abençoados, e você vai ter paz. Deus está movendo as mãos sobre a vida de pessoas nesta hora.
que Deus vai alegrar coração triste, amedrontado por causa dos problemas, da dificuldade. Não tenha, Deus é que manda em tudo. Deus não cuidou do povo do deserto, não se gastou as roupas, nem os sandálios nos pés, nada, não plantava. O deserto não dá plantação não. Deus não cuidou dele os 40 anos, por que não pode cuidar da gente que esperamos em Deus? Deus vai te fortalecer. Tu é guerreiro do Senhor, tu és soldado do Senhor, e você que ouve essa palavra, venha para o exército de Deus. Entra no exército do Senhor Jesus Cristo para a batalha dos últimos tempos. Que eu digo sem medo de errar, que vivemos a época do final do tempo. Amém? Esse século 21 será a última oportunidade de pessoas. São centenário do final das coisas. Pode ter certeza que as coisas daqui para frente, até 15 anos, o Deus passou, grande vai ser. Tem gente, se tivermos por aqui ainda, o negócio vai ser tremendo. Que Deus abençoe todos vocês. Receba coragem, receba valentia. Como Davi foi derrotado por Golias, este de Golias da tua vida, Deus vai derrotar ele também. Amém? Fortaleça-se no Senhor. Desce a casa do oleiro, que tu vai ver Deus crescer na tua vida. Deus vai ser grande. Não tema palavras de ninguém. Mais uma vez, não tema determinação de ninguém. Não tema não, porque já deu intimato para a sua vida. Não. Né? Deus deixa o inimigo se alegrar até o último dia. Tu vai ver o inimigo cair aos seus pés. Receba a graça e a paz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma oração e abençoar a tua casa, a tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus. Visita pessoas que se encontram neste momento de dificuldade, meu Pai. Pessoas que estão na UTI, à beira da morte. Meu Deus, visita em nome de Jesus Cristo essas vidas. Visita casais. Meu Deus, visita pessoas que estão desempregadas. Casais de pai de famílias, mãe de famílias, que estão desempregadas. Visita neste momento as portas. Visita as FEBEM, os orfanatos. Visita, meu Pai, os asilos. Visita os velhinhos. Visita, meu Pai, todo aquele que está em enfermidade, que para a medicina não tem cura, mas o Senhor pode curar. Jesus, como o Senhor passava, curava as enfermidades do povo. Olha para cada um que ouve, meu Pai, esta oração. Venha tocar o seu coração. Cura, Pai, da cabeça à planta dos pés. Seja no rim, no fígado, no coração, seja nos olhos, na vista, seja na pele. Seja onde estiver uma enfermidade oculta, Pai, venha curar. Pessoas que estão aflitas, temendo, meu Pai, as aflições. Pessoas que o problema está tão grande que ele não consegue, diz que não consegue mais vencer. Mas em nome de Jesus, joga todos estes problemas por terra e ele receba a bênção e a vitória. Eu abençoo esta casa, esta família, Pai. Eu abençoo este lar, essas crianças que vão às escolas, meu Pai. Visita, meu Pai, o Brasil. Visita em nome de Jesus Cristo e dai a santa paz para cada um e o amor do Senhor reine no coração das pessoas, em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos no Espírito Santo e a paz reine nesses lá. Amém. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, amém? Esta mensagem e inscrever no canal, amém? Eu abençoo a todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Mas em breve estou mandando outra mensagem em nome de Jesus Cristo. Mas eu digo para pessoas, não acabou. Vai ter mudança, eu vejo pessoas arrumando mal e viajando. Vai ter viagem, a gente vai andar. Que Deus prometeu a pessoas aqui, Deus não esqueceu. Deus determinou para você um trono e Deus vai dar ele. Amém? Deus prometeu para você vitória e vai dar para você a vitória. Mas só prega a vitória, lógico. Nós estamos vivendo uma época que só Deus para ter misericórdia. Não é? Sei que pessoas Deus vai fortalecer, porque você perdeu, Deus vai estar de volta. Todas essas afrontas, Deus vai jogar por terra. Pode ter certeza, Deus vai pôr. Olha, tem pessoas que vai comer, aqueles que achou que você jamais ia vencer, você vai comer na tua casa. Eu abençoo todos vocês. Amém.